Sabe, as palavras têm um poder incrível de mudar o mundo. E poucas vozes ecoaram com a força da de Martin Luther King Jr. Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento dele, usando uma coletânea de frases para entender as ideias que não só moveram uma nação, mas que continuam a inspirar todos nós. E para começar, vamos direto ao ponto, a um dos temas mais fortes nos escritos de King: a nossa responsabilidade de não ficar em silêncio. Essa frase, logo de cara, já define um pilar do pensamento dele. Para King, não agir diante da injustiça nunca foi uma opção neutra, era quase como ser cúmplice. A ideia de que o silêncio dos bons pode ser mais perigoso que a ação dos maus é um verdadeiro chamado à consciência que, nossa, ressoa forte até hoje, né? Ok, mas de onde vem o material para essa nossa conversa? Bom, a base de tudo é este e-book aqui, que reúne 100 citações dele. O subtítulo já diz muito: A Sabedoria de um dos maiores líderes políticos do século XX. É através do que foi compilado aqui que a gente vai explorar essa mensagem. Agora, o que é bem interessante é como essa fonte nos apresenta o King. Ele não era uma figura de uma causa só, de jeito nenhum. O livro descreve como pastor, ativista, um mestre com as palavras, mas vai além, um defensor dos direitos das mulheres, alguém que se opôs à guerra do Vietnã e um advogado incansável dos pobres. É uma visão bem mais ampla do que a gente costuma ver. Vamos entrar agora no coração da estratégia dele, a filosofia que definiu a sua luta e que, claro, tem um destaque enorme nas frases selecionadas pela fonte. E aqui, a gente vê a ideia central de um jeito muito claro. A fonte organiza as frases de um jeito que mostra bem essa diferença. De um lado, a força física, que ele via como uma degeneração do protesto, algo que só busca destruir. Do outro, a força da alma, a não violência. Aí é outra conversa. Ela opera num alto plano da dignidade. O objetivo não é acabar com o oponente, mas sim transformá-lo. É uma poderosa força moral para a mudança social. E essa frase resume tudo perfeitamente. Para King, o amor não era uma coisa passiva, um sentimento vago. Não. Era uma força ativa, a única ferramenta que ele acreditava ser capaz de quebrar o ciclo de ódio. Era, literalmente, a luz que podia dissipar a escuridão. Seguindo em frente, a fonte nos apresenta uma sequência de frases que funcionam quase como um guia prático de resiliência e coragem para essa jornada. Essa é uma mensagem muito forte sobre a importância de agir, mesmo na incerteza. Não é preciso ter todas as respostas, nem enxergar o caminho inteiro lá na frente. O que importa mesmo é ter a coragem de dar aquele primeiro passo. E essa aqui complementa perfeitamente a anterior. A mensagem é bem direta. O importante é não parar. O movimento para frente é inegociável. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa a limitação do momento. Continuar avançando é o que conta. E aqui, a gente meio que fecha o círculo, voltando àquela ideia do silêncio. Essa frase é um alerta muito sério. A apatia, ou ficar quieto, não é só uma falha moral. É como se fosse o começo do fim do nosso próprio propósito, da nossa própria vida. Certo. Agora, a gente vai mudar um pouco o foco e entrar numa parte bem específica da fonte. O material não só apresenta as palavras de King, mas também oferece uma interpretação bem clara sobre a origem de toda essa convicção dele. A pergunta que a fonte levanta é: de onde vinha essa força toda, essa determinação, essa esperança que parecia inabalável, mesmo encarando ameaças de morte, violência constante? Qual era a base de tudo isso? Então, a tese central que o autor do e-book defende é esta. Segundo o texto, a coluna que sustentava Martin Luther King era a sua fé cristã. O livro argumenta que seu grande exemplo era Jesus e que a mensagem do Evangelho era a fonte de sua força e daquele amor radical que ele pregava. Para explicar melhor essa mensagem, a parte final do livro usa uma estrutura bem conhecida, chamada As 4 Leis Espirituais. É um tipo de resumo da fé cristã evangélica que o autor usa para detalhar a crença que ele atribui como sendo a base de King. A fonte chega a usar esses diagramas para ilustrar o seu argumento. A ideia apresentada é a seguinte: na imagem da esquerda, existiria um abismo separando o homem pecador de um Deus santo. E na direita, a figura de Jesus é mostrada como a ponte sobre esse abismo, sendo, segundo a explicação do livro, a única solução de Deus para esse problema. E para terminar, a coletânea de frases nos leva ao seu discurso mais profético, mais poderoso, aquele que foi feito na véspera de sua morte. Essas palavras são da citação de número 100, a última da fonte, tiradas do seu discurso final.
O peso aqui é gigantesco. Ele fala com a certeza de quem vislumbrou um futuro, mesmo que ele mesmo não estivesse lá para ver. É uma visão de esperança coletiva, que vai muito além da sua própria vida. E no fim das contas, a análise toda nos deixa com esta provocação. Inspirada na frase número 94, a pergunta transforma o legado de King de algo para a gente só admirar para um verdadeiro desafio pessoal. Não é sobre o que ele fez, mas sobre a questão que a vida dele levanta para todos nós. O que se está fazendo pelos outros? Uma pergunta para ficar ecoando por muito tempo.